A TV Diário do Sertão, aqui na capital João Pessoa. Do meu lado está aqui o secretário de Saúde do Estado, Geraldo Medeiros, que vai bater um papo com a gente agora, discutir e trazer aqui as demandas da sua pasta, inclusive, diga-se de passagem, uma das pastas problemáticas e, podemos dizer assim, mais cobradas de uma gestão, né, a exemplo de municípios também no Estado, no país, por ser uma secretaria que cuida da saúde das pessoas. Doutor Geraldo, seja bem-vindo à TV Diário. Meus cumprimentos aos telenautas da TV Diário e os internautas. Nós estamos aqui para um bate-papo informal, no sentido de informar à sociedade, principalmente do Alto Sertão e de algumas cidades do Estado, em relação aos problemas e às soluções da pasta da saúde do Estado, na qual nós assumimos há 36 dias. Pois bem, o senhor assumiu depois do afastamento de Cláudia Velhas. Qual será a meta de Geraldo Medeiros, já que o senhor era subsecretário, né? Qual será a meta agora como secretário? Qual será o mote dessa nova gestão? Bom, nós estávamos como secretário executivo de gestão hospitalar e já trabalhávamos desde janeiro visitando os hospitais de todo o estado. São 31 hospitais e 4 UPAs, proporcionalmente a maior rede hospitalar do país. Nós tivemos ao longo de anos uma visão hospitalocêntrica com a edificação de hospitais, e a partir desse governo a ideia da secretaria é tentar tornar mais resolutivos os hospitais, principalmente o Hospital de Patos, Picuí, Monteiro, Guarabira, justamente para aqueles hospitais regionais se tornarem mais resolutivos, evitando que a população dessas regiões elas sejam encaminhadas de ambulância para Campina Grande e João Pessoa. Então, essa descentralização é o principal objetivo da pasta durante esse governo. O senhor foi convocado, inclusive, pela Assembleia Legislativa do Estado para prestar esclarecimento sobre a questão das organizações sociais. Como é que você ouviu essa convocação, inclusive, de uma participação do G10, que faz parte do grupo do governo? Bom, nós encaramos essa prestação de contas à sociedade como uma obrigação do gestor público e encaramos com muita naturalidade a convocação, até porque existe uma lei que determina que o secretário de Saúde é obrigado a prestar contas à sociedade na Assembleia Legislativa de 4 em 4 meses. Então, nós estaremos brevemente na Assembleia Legislativa à disposição dos deputados, que são os representantes do povo, e prestaremos contas desses 4 primeiros meses de gestão da Secretaria e responderemos às dúvidas e às perguntas dos deputados. Um dos problemas relacionados lá no nosso sertão é a questão da falta de medicamentos. Vez ou outra a gente vê as pessoas participando dos canais de TV, de rádio, nas redes sociais, cobrando, secretário, a questão dos medicamentos, aqueles equipamentos, aqueles medicamentos que são de diabetes, ou que não vendem na rede de farmácias, que são distribuídas pela questão da saúde, e muitas das vezes que são repassadas pelo governo federal. Por que falta tanto? Bom, realmente, nesse início de ano, houve um desabastecimento do governo federal, desde que, segundo o governo atual, não houve o planejamento de compras de medicamentos e, consequentemente, vocês sabem que na gestão pública nada pode ser comprado direto, a não ser em situações emergenciais. Consequentemente, houve um atraso na elaboração de processos licitatórios desses medicamentos, que muitos deles são muito caros, não? E até aqueles medicamentos mais comuns, como insulina, houve um desabastecimento durante um certo período. Mas
Hoje nós já temos um abastecimento total desses medicamentos em todo o país. Então, nós estivemos em Brasília terça e quarta-feira e foi mostrar lá um quadro que ainda alguns estados, mesmo tendo chegado a medicação em Brasília, alguns estados ainda estavam desabastecidos. Mas agora aqui nós tivemos a preocupação de verificar aqui na Secretaria, esses medicamentos já chegaram. Pois bem, a gente está conversando com o secretário de Saúde do Estado, Geraldo Medeiros, e a gente vai caminhar agora pelo sertão da Paraíba. A primeira pergunta, já que nós estamos nessas entrevistas, como a gente fez com o governador João Azevedo e com várias autoridades desse estado, são com a participação de correspondentes de nosso estado e de pessoas que representam as suas regiões. Vamos começar por Jonathan Vieira, vamos para a região de Patos. A pergunta para Geraldo Medeiros. Boa tarde, secretário Geraldo Medeiros. Sou Jonathan Vieira, sou repórter e represento a TV Diário do Sertão aqui na cidade de Patos. Secretário, quando o senhor veio aqui na cidade de Patos, com toda a comitiva da Assembleia Legislativa, o senhor prometeu que iria aumentar a emergência do Hospital Regional, para que as pessoas deixem de se locomover aqui do Sertão para Campina Grande e João Pessoa. Eu quero saber do senhor se essa promessa que o senhor fez já tem data marcada para ser iniciada. E estendo minha pergunta, secretário, a respeito do Hospital do Bem, que é de suma importância aqui para o Sertão. Quero saber do senhor quais são os investimentos futuros para o Hospital do Bem aqui na cidade de Patos. Bom, o que nós temos a dizer é que aquela promessa, aquela ideia de reforma ampla do Hospital Regional de Patos, ela está em andamento. Nós já estivemos 5 vezes em Patos, justamente para viabilizar e fazer o planejamento da elaboração de um processo licitatório pela Suplan. Já estivemos com a superintendente da Suplan, doutora Simone, e já estivemos aqui em João Pessoa também em reunião com a superintendente da Suplan, no sentido justamente de que seja procedido um processo licitatório para a ampliação do hospital regional e, inclusive, dentro desse processo licitatório está incluso a aquisição de um arquiteta especialista em arquitetura hospitalar, justamente para que a reforma seja procedida de uma maneira técnica com a ampliação do centro cirúrgico para 6 salas de cirurgias. São 20 leitos de UTI adulto, 10 leitos de UTI infantil, uma enfermaria pediátrica que Patos não dispõe ali no regional, de 33 leitos, a ampliação da central de esterilização. Então, toda uma reforma ampla no sentido de que a edificação, a estrutura física do hospital permita a aquisição de equipes de especialistas para justamente evitar o que ocorre hoje há muitos anos em Patos, que é a ambulancioterapia. Uma região de 500 mil habitantes não pode se submeter a essa situação que perdura há muitos anos e que é o doente com traumatismo craniano na região do Sertão ter de ser deslocado 200, 300 quilômetros para Campina Grande para ser tratado por um neurocirurgião. Então, a partir do momento que essa reforma estiver efetivada, nós já temos uma equipe de neurocirurgia em Campina Grande que está disposta a dar plantão no Hospital Regional 24 horas por dia, os 7 dias da semana. Teremos também a ideia de cirurgia torácica, de urologia, de cirurgia vascular. Então, todo um contexto de especialistas para evitar justamente o que ocorre hoje, de que os pacientes se dirigem ao Hospital Regional, não resolvem seu problema e são reencaminhados para Campina Grande. Em relação ao Hospital do Bem, é um hospital que foi edificado, é o primeiro do interior do Norte e Nordeste em oncologia, um benefício enorme que esse projeto político ofertou à região do Sertão, né, evitando que as pessoas se desloquem 300 quilômetros para fazer
quimioterapia de 21 em 21 dias. Então, esse procedimento de quimioterapia já está sendo realizado no Hospital do Bem. O hospital ainda está subutilizado, porque a população ainda tem, com essa cultura de muitos anos, procurado João Pessoa ou Campina Grande, mas é preciso que a população entenda que hoje não há necessidade desse deslocamento e a quimioterapia pode ser feita no Hospital do Bem. Nós temos um problema de um elevador, que a OS comprou, pagou a primeira prestação e não pagou a segunda, e recolheram o elevador. O Estado já está providenciando a elaboração de um processo licitatório para a compra do elevador. Então, todo um contexto para que o Hospital do Bem amplie seu raio de ação, amplie sua demanda de pacientes, no sentido de que os pacientes com câncer naquela região do sertão não precisem se deslocar para Campina Grande ou João Pessoa. Vamos agora à pergunta do Vale do Piancó. Vamos aos estúdios da 91 FM, Conceição, com F de Assis. Um abraço, amigas e amigos da TV Diário do Sertão. Prazer mais uma vez participar de uma entrevista importante, sobretudo aqui para a nossa região. Eu sou F de Assis, da Conceição FM, aqui em Conceição, na Paraíba, e gostaria de perguntar ao secretário quais são as melhorias para os hospitais regionais aqui da região do Vale do Piancó, tanto de Itaporanga como o da cidade de Piancó. Muito obrigado. Em relação aos hospitais de Piancó e de Itaporanga, nós já estivemos lá nos dois hospitais. Há necessidade no Hospital de Itaporanga de uma reforma no centro obstétrico, no sentido de termos duas salas de obstetrícia, não? E também nós vamos adquirir uma mesa obstétrica para cada sala, no sentido de melhorar o modelo de atendimento às gestantes, porque o Hospital de Itaporanga tem uma demanda de gestantes do Alto Sertão muito intensa. Então, a previsão é de uma reforma, principalmente no centro obstétrico e ampliação do Hospital de Itaporanga, e uma reforma em algumas estruturas que estão com problema de fissuras e necessita de pintura no hospital. Então, isso já está previsto. Em relação ao Hospital de Piancó, nós precisamos utilizar mais a UTI do Hospital de Piancó. O Hospital de Piancó tem uma UTI que está subutilizada por conta de que as pessoas só direcionam para o Regional de Patos. O Regional de Patos ele tem uma UTI com 6 leitos, 3 ocupados por doentes crônicos, então só tem 3 leitos de UTI, só vive ocupado. Então nós temos, essa região do Alto Sertão tem de ter em mente que Piancó dispõe de uma UTI que está subutilizada. Nós estivemos lá, só tinha 2 pacientes na UTI, e há uma grande necessidade de leitos de UTI na região e as pessoas não estão despertando, inclusive os profissionais de saúde, de que existe uma UTI em Piancó e que é uma UTI bem estruturada, com intensivistas experientes e que poderia desafogar essa demanda de leitos de UTI naquela região, desde que Patos, no momento, tem pouquíssimos leitos de UTI e sempre que é procurado não tem vaga para a UTI no Hospital Regional de Patos. Além disso, há necessidade de que a escala de obstetras seja preenchida em todos os dias para que aquele hospital tenha uma demanda maior de cesárea, de partos normais, desde que o hospital está com pouco movimento na área de obstetrícia. Vamos agora à Regional de Souza, dos estúdios da Líder FM, Benedito Ramalho. Faz a pergunta ao secretário Geraldo Medeiros. O senhor sabe como se encontra a saúde do Hospital Regional de Souza? Fique sabendo. Souza está passando por um problema sério. O hospital está sem água, sem medicamentos, falta assistência às pessoas. Um paciente estava internado para tomar um banho com um recém-nascido, teve que pegar água no balde. O senhor vem a Souza para conhecer a realidade do Hospital Regional de Souza. Bom, nós já estivemos no Hospital de Souza, já nos deparamos
com alguns problemas que existem na estrutura do hospital, que são poucos, é uma reforma pequena. Esta semana foi disponibilizada um aparelho de hemodiálise, permitindo que os pacientes que estão internados no Hospital de Souza e necessitem de hemodiálise, não haja mais necessidade do deslocamento deles para uma clínica privada para fazer hemodiálise. Então, a hemodiálise no Hospital de Souza, a partir desta semana, será realizada no paciente internado no hospital, no próprio hospital, porque já existe um aparelho disponibilizado de hemodiálise para que esse procedimento seja realizado no próprio hospital, evitando o transporte de pacientes que necessitam de hemodiálise para uma clínica. Então, essa é a visão inicial do Hospital de Souza. Não existe desabastecimento no hospital. O Estado ele faz o repasse mensal para o Hospital de Souza. É preciso que as pessoas entendam que serviço público, momentaneamente, às vezes há um atraso do fornecedor em entregar uma medicação e pode ali, 2, 3, 4 dias, haver a falta de algum medicamento. Isso ocorre em qualquer hospital público, não? Mas isso é um fato momentâneo. O repasse do Hospital de Souza é feito regularmente em dia, então não há por que haver desabastecimento do hospital. O que o hospital precisa, desde que Souza é uma cidade importante, né, que abrange uma população ampla, é de uma reforma através de pintura, de rebocos de paredes. Então, é uma reforma que permita que o hospital tenha uma apresentação melhor, desde que o seu corpo clínico já funciona a contento. É preciso que as UTIs, de um modo geral, do Estado, elas tenham 10 leitos, porque é o que se determina para um plantonista médico e para cada 10 leitos. Então, é importante que todas as nossas UTIs, principalmente as UTIs do interior, que a gente tem observado que tem 5, 6 leitos, elas sejam ampliadas para 10 leitos, permitindo, inclusive, que essa falta de leitos de UTI, que é vigente no nosso estado, seja normalizada. Regional agora de Catolé do Rocha, cidade de São Bento, os estúdios Arraido Piranhas, Francisco Nádia. Uma pergunta para o secretário de Saúde, Geraldo Medeiros, sobre os hospitais aqui da nossa querida São Bento. Temos uma obra que já está há praticamente 18 anos em construção, que seria o Hospital Regional aqui de São Bento. Lhe pergunto como é que o Estado pode ajudar a conclusão dessa obra, haja vista que os atendimentos de média e alta complexidade são sempre direcionados para Campina Grande, João Pessoa e Patos. Em muitos momentos o paciente não chega até lá. Uma outra questão também é uma UTI móvel para a cidade de São Bento. A nossa cidade precisa de fato dessa UTI. Para se ter ideia, nós temos 10 mil veículos transitando em São Bento. Isso acaba aí provocando alguns acidentes graves. E temos que esperar a UTI ou da cidade de Pombal ou da cidade de Catolé do Rocha. Nós perguntamos aí ao secretário como é que o Estado pode intervir quanto a isso. Bom, nós estivemos no hospital incompleto, não é, edificado ainda parcialmente, e que pertence à Prefeitura de São Bento. E o governador do Estado nos solicitou para nós visitarmos aquela estrutura incompleta, e há a intenção do governo, está sendo estudado a possibilidade do governo do Estado terminar aquele hospital e entregar para a Prefeitura de São Bento gerenciar. Então, isso já está em andamento, esse processo. Em relação à UTI móvel, isso é uma atribuição do Ministério da Saúde, né, a disponibilização de UTIs, e da Prefeitura Municipal, desde que aquela região, uma região que tem uma incidência alta de acidentes, necessita realmente de uma usa para o transporte dessas vítimas.
Bom, a gente está conversando com o secretário Geraldo Medeiros, secretário de Saúde aqui do estado da Paraíba. Vamos agora à pergunta de José Dias Neto. Doutor Geraldo, ao tempo que a gente agradece pela disponibilidade do senhor em atender a nossa reportagem, eu tenho duas perguntas. Primeiro, o senhor conhece muito bem a realidade do Hospital Regional de Cajazeiras. Nós temos uma demanda de todo o Alto Sertão e até mesmo dos estados do Ceará e do Rio Grande do Norte em alguns momentos. E nós temos muitos poucos leitos de UTI. É pensamento da Secretaria de Saúde de ampliar o número de leitos da UTI do Hospital Regional de Cajazeiras? Em todo o estado, a ideia é ampliar os leitos de UTI, desde que há uma carência de leitos de UTI, quando se necessita, principalmente naquela região, para 10 leitos, que é o que é preconizado, né, para UTIs. Quer dizer, há uma proporção de profissionais de saúde e o médico que a remuneração mais cara de uma UTI, ele é disponibilizado para 10 leitos. Então, não há por que nós termos UTI com 5 leitos, 6 leitos, desde que isso penaliza até o próprio Estado, que não recebe do governo federal, após a habilitação dessa UTI, o número de leitos que deveria receber. Então, a ideia da Secretaria de Saúde é que essas UTIs de todo o estado, elas sejam complementadas com 10 leitos. Isso, o Hospital de Cajazeiras será também beneficiado. Além disso, o Hospital de Cajazeiras estará recebendo brevemente um tomógrafo. O estado já fez uma reforma recente na caixa d'água, que estava com problema estrutural, fez uma reforma em algumas áreas do hospital e fez uma ampla reforma na sala do tomógrafo, que não estava pronta para receber o aparelho, e já está tudo pronto, né, através de uma emenda impositiva do deputado Wilson Filho, foi disponibilizado um tomógrafo para aquele hospital que realmente necessita, devido à amplitude de habitantes, de número de habitantes que aquela região abrange. E o Hospital de Cajazeiras é uma unidade hospitalar importantíssima naquela região. Nós temos de fazer essas reformas que já foram feitas, ampliar a UTI, né, e montar e colocar em funcionamento o tomógrafo, que aí sim tornará aquele hospital bem mais resolutivo. E aproveitando ainda a oportunidade, nos últimos dias, algo que levou o Hospital Regional a ser destaque na imprensa até mesmo nacional, onde um cidadão lá de Cajazeiras gravou um vídeo dentro do hospital, eu acredito que o senhor deva ter tomado conhecimento dessa gravação, onde um cidadão da cidade de Cachoeira dos Índios estava enfrentando sérios problemas renais. E a família e esse cidadão acusando o hospital de negligência, de falta de atendimento, de que não estava tendo o atendimento necessário. O senhor tomou conhecimento desse vídeo? Como foi que a secretaria recebeu essa denúncia e, a partir dessa denúncia, outras denúncias que surgiram contra o hospital regional? Bom, sempre que ocorrem denúncias na imprensa, a secretaria adota, através da sua ouvidoria ou dos próprios membros dos próprios hospitais, a abertura de uma sindicância no sentido de apurar essas denúncias. Muitas delas são denúncias que ocorrem por conta do calor do momento, da fragilidade emocional dos familiares, não? E muitas vezes não há aquele entendimento adequado de que medicina não é uma ciência exata, ninguém pode garantir vida de ninguém, é preciso que isso fique bem claro. O que nós temos de fazer é procurar atender bem a população, dentro de um projeto de humanização, atender adequadamente e, ao mesmo tempo, criar fluxos dentro do hospital que permitam um atendimento técnico adequado. Então, essas denúncias, elas existem não só no Hospital de Cajazeiras, mas em todos os hospitais. E o que é importante é que nós temos uma ouvidoria, que as pessoas podem se dirigir e formalizar suas queixas, e, ao mesmo tempo, a secretaria e o secretário está sempre vigilante no sentido
de atender os anseios da população e ouvir as suas queixas. Pensamento da Secretaria em implementar a organização social na administração do Hospital Regional? Não, no momento não há essa ideia, né? Nós estamos num processo inicial de habilitação de novas OS para os hospitais que já têm OS, né? Que o hospital, agora nós teremos o Hospital Humberto Lucena, que estará no dia 30 de junho, terminará o contrato com a Cruz Vermelha, e novas OS estão sendo habilitadas no sentido de gerenciar aquele hospital e os demais hospitais que têm OS, os quais se encerram o contrato, geralmente são renovados até 5 anos, e após 60 meses, um novo processo de habilitação é realizado para que novas OS se habilitem para gerenciar esses hospitais. Então, nós que fazemos a TV Diário do Sertão, queremos agradecer, doutor Geraldo Medeiros, pela disponibilidade, ao tempo que a gente agradece às assessoras também da comunicação aqui da pasta, Mariana e Flaviana, que também foram solícitas com a nossa reportagem. Nós deixamos o espaço liberado para que o senhor tenha seu primeiro contato direto com o Sertão. O senhor que assumiu há pouco mais de 30 dias, a sua palavra aos sertanejos especialmente. Bom, nós queremos garantir à população usuária do SUS, de um modo geral, do Estado, no caso especificamente a população do Alto Sertão, que o foco dessa pasta do governo durante esses 4 anos será justamente reformar os hospitais do Estado, porque há uma rede enorme de hospitais, e é preciso que a população entenda que nós não podemos criar uma estrutura hospitalar complexa em cada hospital. Tá? Nós temos de ter hospitais de referência, como no caso do Sertão, o Hospital de Patos, o Hospital de Souza, Cajazeiras e Pombal, tá? E Catolé do Rocha também. Então, esses hospitais serão reformados, as especialidades que ainda têm carência, nós procuraremos preencher essas lacunas dessas escalas médicas, principalmente, porque não há como você disponibilizar um profissional de dia e de noite não ter o profissional. Então, aquilo descaracteriza o que é um hospital de atendimento de urgência e emergência. Por isso que a Secretaria tem esse objetivo dessas reformas dos hospitais, tornar nossas UTIs padronizadas com 10 leitos e resolvendo o problema de hoje, que é a necessidade de leitos de UTI. Quer dizer, há uma carência no estado de leitos de UTI e que essa Secretaria já está ciente disso e, ao longo desses 4 anos, tentará resolver esse problema através dessas reformas desses hospitais de referência.